O Reino do Pão Partido. Uma história do Vale de Elendrel. Havia um caminho que nem todos conseguiam ver, não porque fosse invisível. Estava ali, entre as colinas, à esquerda da estrada de pedra que levava ao mercado da vila de Solmira. Era um caminho estreito, coberto de margaridas brancas dos dois lados, e cheirava a terra molhada e a algo que só podia ser descrito como pão fresco saindo do forno, embora não houvesse forno nenhum por perto. A maioria das pessoas simplesmente não olhava para ele. Passavam reto, com seus cestos e seus afazeres, e seus olhos nunca descansavam nos lugares certos. Mas Elara, com seus 12 anos e um joelho sempre ralado, olhava para tudo. Era filha do moleiro, irmã mais velha de 3 meninos barulhentos e tinha o hábito inconveniente de parar no meio do caminho para observar formigas, nuvens, poças de chuva e qualquer coisa que os adultos considerassem perda de tempo. Naquele dia de outono dourado, ela parou e olhou para o caminho das margaridas. E o caminho pareceu olhar de volta. Não havia explicação melhor do que essa. Era como se o ar ali fosse mais espesso de convite, como se o cheiro de pão fosse um chamado gentil e não acidental. Elara ajustou a cesta no braço, olhou para a estrada principal onde uma carroça de feno se afastava lentamente e virou à esquerda. O caminho das margaridas levou poucos minutos, e então abriu. Ela ficou parada na borda de um campo tão verde que parecia ter sido pintado por alguém que amava muito a cor. O céu sobre ele era daquele azul calmo de fim de tarde, com nuvens redondas e preguiçosas. Havia árvores enormes com troncos largos como casas, e entre elas passava um rio que cantava baixinho, não com barulho de corredeira, mas com algo parecido com música, notas simples, como uma flauta tocada por crianças. No centro do campo havia uma cidade, pequena demais para ser chamada de reino, grande demais para ser chamada de vila. Suas torres eram de pedra cor de mel, suas janelas tinham flores nas beiradas, e suas ruas eram cobertas de paralelepípedos redondos que faziam os passos soarem como uma melodia suave. Bandeiras coloridas pendiam entre as janelas não por festa, mas como se aquilo fosse simplesmente como as coisas eram. E o cheiro de pão era forte agora, caloroso e honesto. Elara desceu pelo campo. Ninguém pareceu espantado com sua chegada. Um homem velho que empurrava um carrinho de maçãs acenou para ela. 2 meninas com tranças iguais correram na rua e riram sem motivo aparente, a alegria delas solta como pássaro. Um cachorro dormia no meio da calçada e não se mexeu quando Elara desviou ao redor dele com cuidado. No centro da cidade havia uma praça, e no centro da praça havia uma mesa longa, coberta por uma toalha de linho branco, com lugares para talvez 50 pessoas. Sobre ela, pães. Pães redondos, pães compridos, pães com sementes, pães com mel, jarras de água e de suco cor de rubi, e frutas que Elara nunca havia visto, roxas e douradas, que cheiravam como jardins. Sentada na cabeceira da mesa havia uma mulher de cabelos brancos e olhos cor de folha nova que sorriu para Elara como se a estivesse esperando. "Você levou mais tempo do que eu imaginava", disse ela, sem julgamento nenhum na voz. "Mas chegou. Sente-se." "Eu não sei se devo", disse Elara honesta. "Não fui convidada." "Todo mundo que chega aqui foi convidado", respondeu a mulher. "Você só não sabia que o convite existia." Elara sentou. O pão era diferente de qualquer coisa que ela havia comido. Não porque fosse feito de ingrediente especial. Era porque tinha gosto de casa, de domingo. De quando a família inteira está na mesa ao mesmo tempo e ninguém está com pressa e o sol entra pela janela e pousa na manteiga. A mulher se chamava Sera. Era a guardiã da cidade, que tinha um nome que Elara demorou para conseguir pronunciar. Elendrel, mas que rapidamente passou a chamar simplesmente de o lugar do pão, e ninguém reclamou. Nos dias que se seguiram, porque Elara ficou mais do que planejava, ela descobriu que Elendrel não era governada por nenhum rei com coroa pesada ou rainha com punho de ferro. Era cuidada.
Havia uma diferença, como Sera explicou certa manhã enquanto as duas caminhavam pela beira do rio que cantava. Governar vem de cima para baixo, disse Sera. Cuidar vai nos dois sentidos. Havia príncipes em Alendrel, sim. 2 deles, irmãos, Tael e Orme. Tael era alto e sério, com cabelos escuros e o hábito de aparecer nas cozinhas das pessoas para ajudar a carregar sacos de farinha, porque acreditava que um príncipe que não sabia o peso das coisas não sabia o peso de nada. Orm era menor, mais risonho, o tipo de pessoa que se lembrava dos nomes de todos os cachorros da cidade e parava para coçar cada um deles. Havia também uma princesa. Seu nome era Iona, e ela tinha exatamente a idade de Elara, o que fez com que as duas se tornassem amigas com a velocidade que só a infância permite. Iona tinha cabelos cor de avelã e sabia fazer nós marinhos, tocar flauta e identificar pássaros pelo canto. Ela também tinha o hábito de acordar antes do sol, o que Elara achava desnecessário, mas acabou adotando porque Iona a acordava com chá quente e porque o céu antes do amanhecer em Alendrel era de uma cor que não existia em nenhum outro lugar. Um azul tão profundo que parecia gentileza, mas havia algo que pesava sobre o lugar. Elara percebeu no terceiro dia. Um silêncio que aparecia nas bordas das conversas quando alguém mencionava a floresta ao norte. As árvores de lá eram diferentes, escuras, sem pássaros nos galhos. E havia uma torre no meio da floresta que se via de longe, estreita e cinza, sem janelas. O que é aquilo? Ela perguntou a Iona. Iona olhou para a torre e depois para as mãos. É onde mora o Senhor Seco, disse ela baixinho. Ele costumava ser da nossa cidade, um conselheiro do nosso pai. Mas houve um tempo em que ele decidiu que sabia mais do que qualquer um, que não precisava receber porque tinha o suficiente, que não precisava agradecer porque havia conquistado, e foi ficando seco por dentro, até que não cabia mais aqui. Por que o chamam de Senhor Seco? Porque tudo que ele toca perde a umidade, a graça, o sabor. Iona fez uma pausa. Ele manda mensageiros às vezes, para convencer as pessoas a irem até lá. Promete poder, conhecimento, uma vida sem necessidade de ninguém. E as pessoas vão? Algumas. E quando voltam, Iona parou. Quando voltam, demoram muito para aprender a ter gosto outra vez. Na manhã do 5º dia, um dos mensageiros do Senhor Seco chegou a Alendrel. Era um homem fino, de voz oleosa, com uma capa cinza que não se movia com o vento. Ele parou na praça e começou a falar com palavras que soavam razoáveis demais. Falava em autossuficiência, em não depender de ninguém, em conquistar o próprio caminho sem precisar de pão que não foi você mesmo quem fez. Elara o escutou e sentiu algo estranho. Uma parte pequena dela que reconhecia aquelas palavras. A parte que às vezes achava que precisar de ajuda era fraqueza, que pedir era vergonhoso, que receber era ser menos. Ela olhou para a mesa do pão no centro da praça. E então entendeu alguma coisa que não havia entendido antes. Receber com gratidão não era fraqueza, era coragem, porque exigia admitir que você não era suficiente sozinho, e admitir isso era a coisa mais honesta e mais difícil que um coração podia fazer. Ela caminhou até a mesa, pegou um pedaço de pão, partiu ao meio e ofereceu metade ao mensageiro do Senhor Seco, que olhou para aquilo como se fosse uma armadilha. Não preciso de pão de ninguém, disse ele. Eu sei, respondeu Elara, com uma gentileza que surpreendeu a ela mesma. Mas eu estou oferecendo assim mesmo. Ele foi embora sem pegar, mas na tarde daquele dia, Elara viu pela janela um homem de capa cinza parado na beira do campo de margaridas olhando para a cidade. E ela achou, embora não tivesse certeza, que ele estava com fome, de um tipo de coisa que ele havia esquecido que existia. Na manhã do 7º dia, Sera acordou Elara antes de Iona ter a chance. Sentaram no banco do jardim com o chá ainda fumegante e o sol apenas começando a pintar o horizonte naquela cor sem nome. Você vai voltar hoje, disse Sera.
Não era uma pergunta. Como você sabe? Porque você já aprendeu o que veio aprender e tem coisas esperando por você do outro lado do caminho das margaridas. Sera sorriu. 3 irmãos, se não me engano, barulhentos. Elara riu sem querer. Posso voltar? Ela perguntou depois de um silêncio. O caminho sempre vai estar lá para quem olha nos lugares certos, disse Sera. Mas a maior parte do que você viveu aqui, você pode viver aí fora também. Partir o pão com alguém, receber sem vergonha, cuidar em vez de apenas governar. Ela pousou a mão na cabeça de Elara com um peso que era suave e profundo ao mesmo tempo. A graça não mora em lugares especiais. Ela mora em gestos pequenos feitos com o coração aberto. Elara se despediu de Ona com um abraço longo. Despediu-se de Tael, que parou de carregar sacos por um momento para acenar. De Orm, que apareceu com um dos cachorros da cidade nos braços, e colocou o animal nos braços de Elara por um segundo, como se aquilo fosse o maior presente que tinha para dar. Ela caminhou pelo campo verde, subiu o caminho das margaridas, e quando chegou à estrada de pedra do mercado, a cesta ainda no braço, o sol de outono ainda dourado, ela parou, respirou, e o cheiro de pão ainda estava com ela, não vindo do caminho, vindo de dentro. Ela virou para o mercado, e quando uma velha senhora tentou carregar uma cesta pesada sozinha, Elara foi até ela sem pensar, sem hesitar, sem calcular o custo daquilo. Posso ajudar? A senhora olhou para ela com o tipo de gratidão que não cabe em palavras e disse simplesmente: Pode sim, minha filha. E as duas seguiram juntas pela estrada de pedra, com passos que soavam como uma melodia suave. O campo de margaridas ficou para trás, mas o reino de alguma forma veio junto. Se essa história aqueceu alguma coisa dentro de você, eu fico feliz. É para isso que ela foi feita. Deixa nos comentários o que você sentiu e se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sua presença aqui significa muito. Até a próxima história.